5h20, a gente continua falando de mobilidade de trânsito, tráfego nas estradas, porque já tem uns caminhos bem complicados. A gente está na ponta da linha com o porta-voz da concessionária CCR, que cuida de um monte de rodovia. Via Dutra, Sistema Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco, parte do Rodoanel, Rio Santos, Raposo, Tavares. Daniel Danelus que conversa conosco nesse momento. Daniel, obrigado por conversar com a gente. Eu já vi aqui pelo mapa que a gente tem a Castelo Branco numa situação bem complicada na saída. Então eu queria que você começasse passando a situação de momento do que está mais complicado e o que a gente tem em termos de previsão adiante, por favor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes. De fato, a Castelo Branco é a rodovia que a gente está enfrentando mais dificuldades nesse momento. São 14 quilômetros de lentidão, desde o quilômetro 14 até o quilômetro 28. Então, do início da Castelo Branco, ali em São Paulo, no Cebolão, até um pouco após a passagem pela região de Barueri, entre Barueri e Jandira, né? Historicamente, a gente já tem uma lentidão nesse horário, considerando a expectativa para o feriado de Páscoa, entre os quilômetros 18 e 28, e nesse feriado específico a gente tem um volume, uma lentidão um pouquinho maior, em virtude de um acidente que aconteceu próximo ao meio-dia na pista sentido São Paulo. Inclusive, gerou uma certa curiosidade dos motoristas na altura do quilômetro 28, e aí, a partir daí, meio-dia, como é o horário que o fluxo já começa a se intensificar, essa lentidão ela não reduziu mais, então a gente tem essa condição um pouco mais difícil. Então, são 14 quilômetros do 14 ao 28 na pista expressa, e na pista marginal do 15 ao 24, está um pouquinho melhor a marginal, mas não muita coisa. A marginal termina no 24, então na sequência do quilômetro 24 da marginal, o motorista também já entra nessa lentidão até o 28 da expressa. Então o problema no interior ainda é reflexo do acidente na pista sentido capital. Refresca pra gente, Daniel, o que aconteceu? Ainda tem interdição por lá? Por que teve essa curiosidade toda? Você tem essa informação? Não, na verdade o acidente foi por volta das 11 horas da manhã. A liberação foi em torno de 30 a 40 minutos, próximo do meio-dia. Mas aí a gente tem uma junção de dois fatores, né? O excesso, o volume, o acréscimo do volume de tráfego em função do feriado, mais essa lentidão que aconteceu em função da curiosidade dos motoristas no sentido interior. Então, o acidente envolveu 4 veículos, sem vítimas graves, mas gerou uma curiosidade nos motoristas. A liberação foi rápida. Porém, quando a gente junta essa lentidão pela curiosidade, mais o volume de tráfego que a gente tem nesse que é um dos maiores feriados do ano em termos de movimentação de tráfego no sistema Castelo Raposo, a gente tem essa condição. Anhanguera Bandeirantes, como é que está agora, Daniel? A Anhanguera Bandeirantes, na Anhanguera a gente tem 3 pontos de lentidão no sentido interior, do 17 ao 23 são 6 quilômetros na região de Osasco. Depois, na região de Jundiaí, 1 quilômetro de lentidão entre os 52 e os 53. Na região de Campinas, são 7 quilômetros entre o 91 e o 98. Na Bandeirantes, são 2 pontos, entre o 47 e o 50, no sentido interior, em Jundiaí, e entre os 58 e os 53, no sentido capital. Aí tudo pelo excesso de veículos, perdão, Thiago. Ou tem registro de acidente também? Não, são as lentidões em função do excesso de veículo, de fato. Agora, a gente tem... Vou juntar 2 perguntas em uma, Daniel. A gente tem nas outras rodovias algum ponto importante de lentidão das administradas pela CCR? E assim, a Castelo está bem ruim. Esse vai ser o pior momento ou vocês estão projetando pelo número de veículos que já passou, que vai piorar amanhã de manhã? Enfim, outras rodovias e o que a gente tem adiante de previsão? Outras rodovias a condição está mais tranquila. A Dutra, por exemplo, nesse momento a gente só tem 4 quilômetros de lentidão lá na altura de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, do 147 ao 143, e depois apenas pequenas lentidões em outros segmentos mais urbanos. A Castelo Branco, a gente não tem, a previsão nossa é que, de fato, esse é o pior horário, né? Esse é o horário de maior volume de tráfego, de fato. A lentidão que a gente teve em função do acidente, o acidente já foi desmobilizado. Então, se o motorista puder esperar para trafegar depois das 20, 21 horas, vai com certeza encontrar uma condição melhor. Ia perguntar justamente sobre o horário. Então, depois das 8 da noite ou amanhã cedinho. Amanhã de manhã, muitos veículos devem seguir também pelas rodovias, né? Aquela orientação, ou hoje mais tarde ou amanhã cedo, né, Daniel? E o mais cedo é um pouquinho cedo também, né? A gente, depois da pandemia, teve 2 fenômenos interessantes nos movimentos de feriado. O primeiro que é um movimento na antevéspera do feriado. Então, a gente teve um movimento um pouquinho mais alto ontem, na quarta-feira,
E a gente tende também a ter um movimento um pouco mais alto amanhã de manhã, depois das 9 horas da manhã. Então, quem for pegar a estrada amanhã, o ideal é entrar na estrada antes das 9 horas para evitar, na Castelo Branco, na região aí de Barueri, Osasco, a partir das 9 até as 14 horas o trânsito é mais intenso. Então, se a escolha for por amanhã, antes das 9 ou depois das 14. Ouvimos o porta-voz da concessionária CCR, Daniel Daneluz, que falou aos ouvintes a reportagem da Rádio Band News FM. Daniel, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês e um bom feriado a todos. Obrigado.